Olá, minhas lindezas! Tudo bem com vocês? E vamos lá para mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, com todos os seus, né? Mais um vídeo se iniciando. Hoje, quarta-feira, minha mãe levou a Maju pro treino de hoje. Graças a Deus eu consegui trabalhar até agora, né? Consegui concluir meu dia de trabalho. O Neco vai buscar ela depois do treino, então eu vou conseguir gravar aqui pra vocês, né? Cheguei, tomei um banhozinho, lavei meu cabelo e aí vou mostrar pra vocês uns recebidozinhos da minha mãe lá, direto da roça. Vamos lá? Então, gente, ela veio pegar a Maju, né? E trouxe essa sacolinha aqui. Vamos ver o que que é? Olha, uma marmitinha gelado. Se eu não me engano, aqui deve ser. Vamos ver. Bolo, gente. Um bolinho. Meu pai teve outro bolo, na verdade, né? Então, ela mandou esse pedaço aqui pra mim, pra Maju. Aí, aqui... Vamos ver. Eita, esse tá um pouquinho pesadinho. A bolsinha tava pesada. Banana, gente, lá da roça. Olha que bacana. Aqui... Dá até pra dividir com coleguinha. Bastante banana, né? Maju tem comido bastante. E o Neco também gosta muito de banana. E essa é lá, diretamente de Bahia Nova, ó. Tem uma aqui até soltando, olha. Tá aqui até soltando. Dá pra fazer bolinho de chuva, gente. Dá pra fazer bolo. Diz ela que ela dividiu um pouquinho pra cada um. E aqui... Vamos ver. Deixa eu ver aqui o que que é. Peraí. Um abacate. Abacate eu gosto com leite, açúcar, abacate batido no liquidificador com gotas de limão. Fica uma delícia. E aqui são umas laranjas. Olha. Gente, é tão bom ser lembrado, né? É tão bom. E aqui é tudo direto da roça, né? Acredito que seja até sem agrotóxico. Olha a feirinha que minha mãe trouxe, que Deus seja louvado e que Deus dê sempre mais e mais para ela. Gente, então as laranjas, o bolo, o abacate e as bananas. Deve estar um mel essa banana. Obrigado, mãe! Obrigado pelos presentinhos. Amamos. E obrigado também por estar me ajudando levando a Maju pro treino. Ela tá muito feliz. E ela ama minha mãe demais, né? As vós dela, ela ama demais. É muito legal a conexão da Maju com as vós. Olá, minhas lindezas! Olha eu aqui. Fim do dia. Estou aqui, né? Adiantando uma carninha. E vou falar com vocês, né, sobre o que eu achei do filme, da série, né, de adolescentes. Gente, eu assisti novamente e vou dar a minha opinião, assim como a escrita, né, a minha amiga Ana Paula pediu que eu desse um feedback. Pois é, o que eu achei? Gente, ali, coisas que me chamaram a atenção da série. O pai trabalhava fora, a mãe também. E o filho, né, o menino de 13 anos, né, ele saía e pelo jeito eles não sabiam a hora que ele chegava, né, o que ele fazia, ou se eles olhavam a rede social dele
Pelo que eu entendi, não existia isso, não existia esse monitoramento, cujo eu já falei e acho muito importante isso acontecer. Eu, Silvia, como mãe de uma adolescente, da Maju, né, de 13 anos, eu monitoro as redes sociais dela ainda. Mas tem menina aí de 13 anos que já namora, que já mora com cara, que já tem filho. Na minha família teve tudo isso. Teve menina de 13 anos que já tinha relacionamento, né? Já dormia com o namorado na casa. Teve primas, né? Mais nova, muito mais nova do que eu. Eu tava grávida da Maju, que já tinha filho com 13 anos, né? Na adolescência, não morava com pai, né? Mas teve filho, depois teve outro filho ainda jovem. Teve N fatores. Tudo isso, eu acredito que em todas as famílias, como na minha também, que ninguém é perfeito, aconteceu. E continua acontecendo, né? Sabemos que os nossos jovens hoje em dia, nossos adolescentes, precisam ser monitorados. Mas mais importante que isso é você conversar com o seu adolescente, com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu afilhado, afilhada, né? Ou neto, neta também. No meu caso, eu tenho uma relação com a Maju muito próxima. Eu sempre estou conversando com ela. Eu sempre estou ali, filha, o que está acontecendo? Filha, você tá triste? Aconteceu alguma coisa? Como foi seu dia na escola? Né? Porque ali também uma coisa que ficou bem clara também, que o menino sofria bullying, né? Ele sofria bullying na escola e pela rede social também, pela menina, né? Do homicídio, né? Que o filme, né, roda em torno disso, gira em torno disso, do homicídio da outra adolescente. Então essa outra adolescente, ela praticava bullying contra o menino, contra o autor, né? Porque no final ele fala pro pai, vou confessar, né? Vou confessar. E ali, quando a psicóloga conversa com ele se transforma, ele explode, né? Que ele tem aquele temperamento explosivo de que foi encurralado, que foi colocado na parede. Eu acredito que isso não acontecia, né, na família dele, né? Ali entre o pai, a mãe, a irmã, isso não acontecia. Eles achavam que ele era um menino de 13 anos, tadinho, inocente, um filho, né, totalmente fora de suspeita. E eles não sabiam que o perigo morava ao lado, né? A rede social dele, eles passavam por uma idade mais velha para poder curtir foto de meninas, né? Para poder ver assuntos para maiores idades, né? Assuntos proibidos para de menores. Ali ele curtia várias meninas, o hormônio à flor da pele. De repente, se um pai e a mãe parasse para conversar, parasse para dar uma olhada na rede social dele, iriam perceber. Outra coisa também que ficou bem claro. Gente, só um minutinho. Baixar o fogo da panela, porque tá um barulho estrondoso, né? Tem raio e trovão lá fora, chuva, e aqui ainda a panela desse jeito, a todo vapor. Eu baixei ali o fogo para poder parar um pouco do barulho. Então, continuando a minha análise sobre o filme. Eu acho que o filme é muito atual. Eu acho que vale a pena nós, mães de adolescentes, de jovens, de criança, assistir. E de repente a gente vai se encontrar ali, né, em alguma daquelas partes do filme. No final, quando o pai, né, ele acreditava piamente no filho, o filho jurava que era verdade, que ele não tinha feito nada, que ele era, né, como que eu posso dizer, gente, inocente, né?
Desde o início, o pai não sabia nem do que se tratava. Quando os policiais entraram na casa, eles estão falando que o filho é adolescente, é só um menino de 13 anos, é um adolescente, é só um menino de 13 anos. E no final, né, quando os policiais mostram, né, o vídeo ali com a cena do homicídio e que o menino era, né, o verdadeiro, né, acusado, né, a verdadeira pessoa que praticou ali o ato, né, do assassinato. Aí o pai caiu em si, né? O pai caiu em si. O menino estava tão acostumado o pai passar a mão na cabeça que o menino pediu para ele ser o tutor dele, né, para ele acompanhar. Ele se sentiu ali seguro com o pai, embora ele falava que o pai tinha era muito bom com a família, mas tinha seus momentos explosivos, né, e cujo menino também reproduzir esses momentos, principalmente quando foi, né, ele precisou de passar pela psicóloga, precisou de conversar com a psicóloga, então ele foi muito agressivo, muito explosivo, e ele se sentiu, né, encurralado, né, coagido ali, e aí ele foi assumindo que foi ele que praticou, mesmo com vídeo ali mostrando que foi ele que praticou o assassinato. Ele ainda falou que não era ele, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo com os nossos adolescentes? Será que tudo que eles falam dá pra gente acreditar? Pois é, fica essa pergunta. Estão tirando um tempinho? Eu vou assim pelo lado mais básico da coisa. Antigamente, os pais olhavam os cadernos, né? Para ver se o filho estava matando aula, para ver se o filho estava fazendo as atividades escolares. Será que os pais continuam com essa prática? Será que se isso nunca existiu, não está na hora de retomarmos isso para nós? Porque quando os nossos filhos percebem que a gente está abrindo a mão, deixando eles muito livres, né? Eu acredito que eles vão tomando uma proporção que eles podem se perder, eles são adolescentes, né? Então, assim, a fase da adolescência, falando por mim, pela minha filha, todos os dias eu ali orientando, todos os dias eu ali conversando com ela. São muitas dúvidas, é o hormônio à flor da pele, passa 1001 coisa na cabeça. Hoje o meu trabalho com a Maju filha, eu acho que você tem que fazer assim, assado, assim, vai dar tempo para isso, descansa, né? Depois você vai para academia, o dever, se o dever é para a semana que vem, dá para você fazer amanhã. Orientar, porque tem hora que eu vejo que ela fica perdida e ela fica, mãe, eu não vou dar conta, mãe, eu não vou dar conta, e aquilo deixa ela insegura, aquilo deixa ela apreensiva e isso faz mal. Então, não, filha, peraí, o que você tem que fazer para entregar amanhã? Ah, mãe, esse, e esse daqui, é pra amanhã, é pra depois de amanhã, é pra semana que vem. Então, filha, peraí, esse daqui então você faz depois, faz por último, ou faz amanhã, né? Ela tá ficando muito perfeccionista, isso é bom, e isso também traz consequências para ela, porque ela também se cobra muito. Eu vos falo isso porque eu sou assim, eu sofro disso, né? Então, às vezes eu tento trabalhar para não ser assim, mas não é fácil. Então, assim, eu tô tentando, né? E aí balanceando isso, conversando com ela para ir mediando a situação. Às vezes eu falo, filha, eu acho que assim é melhor, mas mesmo assim ela acha que ela entende mais, acontece com a Maju, imagine com os outros. Mas é tudo assim, né? Filha, deixa esse dever para depois. Aí ela corre e faz isso, então ela atrasa para outra coisa. Ou não consegue, né, descansar. Então, filha, você podia ter descansado e depois ter feito o dever, porque aí você ia estar com a cabecinha leve, né? Ia ter descansado, e muitas das vezes o melhor é descansar e depois fazer, se você pode, se você tem tempo, que seja meia hora.
Então é isso que eu tenho trabalhado com a Maju, mas a Maju eu já conversei com ela sobre gênero, eu não vou puxando o assunto, eu deixo ela vir conversar comigo. Aí quando ela tem dúvida, eu sempre trouxe ela assim: filha, quando você tiver uma dúvida, você vai conversar com a mamãe, se a mamãe não souber, a mamãe vai procurar se informar para tirar suas dúvidas. Mas sempre eu quero ser a sua referência para poder estar te orientando. Eu tenho meu jeito de orientar, outro tem outro jeito, cada um tem a sua criação, cada um tem os seus valores, e eu quero passar o meu para minha filha, né? Então, assim, tem gente que é muito preconceituoso. Eu trabalho com ela o seguinte: filha, não amamos a escolha da pessoa, amamos a pessoa, né? Respeitamos a pessoa. O que a pessoa escolhe, o que a pessoa faz da vida dela é problema dela. Cada um vive a sua vida, cada um segue o seu caminho, porque assim não pesa pra ninguém. Porque se você começar a se preocupar com a vida do outro, porque o outro não fez isso, porque o outro não faz assim, você vai deixar de viver a sua vida para viver a vida do outro. Então não, viva a sua vida, faça por você. Deu para ajudar? Beleza, mas não queira carregar outro nas suas costas. E até porque, né, ela tá aprendendo para ela, como que ela vai carregar outro? Fica difícil, né? Então nossos adolescentes precisam de ter rédeas, precisam de ter ordem, precisam de ter alguém ali em cima, porque se deixar solto, bagunça o coreto. Como eu tenho outras pessoas também que têm filhos envolvidos com droga, né, que tem filhos envolvidos com coisas aí, né, que não é muito bacana, que a gente sabe que a colheita, né, vai ser só uma, não vai ser outra. Ninguém planta abacaxi e colhe uva, maçã, né? Se eu planto abacaxi, eu vou colher abacaxi. Se eu planto uva, maçã, eu vou colher uva, maçã. Então, assim, a vida é feita de escolhas, e os nossos adolescentes, eles precisam de orientação, eles precisam de ter a mãe, o pai, a avó, o tio ali, porque senão eles se perdem. Eu acho que a idade de 12 a 15 anos é uma idade que você precisa estar em cima, que você precisa estar ali monitorando, conversando. Olha, amigos somos nós de casa, na rua nem sempre são amigos. E deixar também por rede social, né, gente? Deixar um filho para ser educado por rede social, para seguir modinha, não é legal. Eu, Silvia, escolhi ser mãe. Eu, Silvia, tinha o sonho de ser mãe. Eu falo que eu me realizei quando eu fui mãe da Maju. E eu não quero que professor eduque minha filha, outra pessoa faça o papel que eu sempre sonhei exercer na vida dela. E até porque eu vivo, né, de uma forma que eu olho a minha filha e falo: caramba, parece que parece comigo, né? As escolhas dela, o jeito dela são exemplos, né? O meu exemplo para minha filha, não estou falando que eu sou perfeita, mas o exemplo o que eu quero que a minha filha seja, eu sou exemplo para ela, né? O que ela vai escolher amanhã ou depois, que ela tiver mais de 15, né, mais de 18, que ela for de maior, aí é outra coisa. Mas, né, enquanto que ela estiver comigo, enquanto que ela estiver aqui embaixo, né, do meu teto, né, vai ser as minhas regras. Ela vai ter que seguir o meu jeitinho, o meu cronograma, né? Então eu acho que tá faltando. Antigamente os pais da gente olhavam pra gente assim, a gente já sabia que o bicho ia pegar. Eu não tive muito problema com isso não, mas eu já ouvi muitas histórias assim. E também, né, meu pai e minha mãe olhavam assim, tipo assim, ih, ferrou. Então a gente já ficava quietinho. Hoje os nossos filhos querem dar lição de moral, eles acham que eles sabem tudo. Eles querem viver pelo mundo, pelas orientações da internet, né, pelo mundo virtual. E no mundo virtual, cada um é o que quer ser, o que
decide ser, né? Existe muito faz de conta. Então, assim, o filme me deixou um alerta, gostei muito, indico muito. Quem puder assistir a série, né, Adolescentes, da Netflix. Eu achei muito interessante e me vi muito ali, né? Poxa, isso eu faço, ó, isso daqui eu posso melhorar. E se fosse eu? E se fosse a minha filha? Então, assim, eu lembro que uma vez a Maju era criança, aí foi a avó dela, a avó Rose. Vó Rose, vó Carlos, a Maria Lohane. Aí ela chegou, né? Eu ainda, né, era casada com o pai dela. Eu sei que ela era pequenininha, ela tinha uns 7 anos por aí. E aí foi quando começou aquele negócio que não podia bater. Eu nunca bati nela, né? Mas a gente às vezes precisa, a gente pega e fala: olha, fulano, que eu vou te pegar, né? Naquela época. E aí ela pegou, não sei o que, não, você não vai fazer isso. Aí eu briguei com ela na época. Ela pegou e falou assim: então eu vou morar com a minha avó Rose, eu vou morar com a minha avó Rose. Peraí, peguei a bolsinha dela, botei umas roupinhas dentro, agora que eu vou dar um susto nessa menina. Fui lá na porta, abri a porta, botei a mochilinha nas costas dela, abri a porta. Agora você vai. Você não quer ir morar na sua avó? Então você vai, só que você não volta mais. Aqui com a mamãe tem regras. E a avó, né, gente? Você sabe como que é vó. Vó deixa tudo, a avó então nem se fala, o avô Carlos dela. E aí eu sei que eu peguei, fui séria com ela, botei a mochilinha nas costas dela e vai, agora você vai. Abri a porta, o pai dela ficou olhando. E aí ela: mamãe, eu não vou mais não, que não sei o que. Ela voltou pra casa, né? Dali ela tomou aquele susto, aquele baque, ela: pô, com a minha mãe eu não brinco, né? E foi desse jeito. E outra coisa, eu sempre, gente, eu tô tremendo aqui, pesou o telefone novo, gente. Pois é, e eu sempre também falei com a minha filha de droga. Gente, droga, se fosse bom, o nome não era droga, né? Então eu sempre ensinei ela desse jeito: filha, sim, tem gente que usa droga, mas se droga fosse bom, filha, o nome não era droga. E aí eu sempre trabalhei isso com ela. Com 4 aninhos, a Maju percebeu que tinha meninas que se relacionavam com meninas, meninos com meninos. Eu lembro que nessa época ela estava até internada. Mãe, o que é isso? Mãe, como assim que ela tá falando que ela é esposo da outra? Eu tava trabalhando, só um minuto, filha, que eu vou conversar com você mais depois, só um minuto. Então só de eu fazer o gesto pra ela, ela entendeu que era depois. Aí as meninas saíram, aí ela: mãe, filha, não dá pra me explicar. E foi a primeira coisa que eu fiquei assim: meu Deus, 4 aninhos, como que eu explico isso pra menina? Aí eu fui lá, né, pensei, pedi a Deus sabedoria e expliquei a ela com muita naturalidade, né? E isso foi. Então ela trata todo mundo com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, né? Até porque eu trabalho com ela, como eu já disse. Filha, ame as pessoas, não as escolhas dela. As escolhas delas competem a elas. Elas vão te respeitar e você vai respeitar elas. As escolhas é pessoal de cada um. Cada um faz a sua vida o que quiser. Não brigue por time, por religião, por política, nada disso, porque aí você vai conseguir viver sua vida tranquilamente. E é isso, pessoal. Quem não assistiu o filme Adolescentes, a série Adolescentes, assista, maratone na Netflix. Achei muito interessante. Achei, sim, principalmente o final, eu achei um desfecho muito bacana. Achei que podia ter mais capítulos, acredito que vai vir mais no futuro. Vale muito a pena ficarmos atentos, abrirmos nossos olhos para as nossas crianças e principalmente para os adolescentes, né? Porque os adolescentes estão ali com o hormônio à flor da pele e ali é a idade que ou vai para o caminho certo ou vai para o caminho errado. E sempre, gente, quem sofre muito, que ficou muito claro ali, é a família, né? O adolescente sofre,
Mas pro adolescente tudo é festa. Agora a família não, né? A família tava ali, depois o pai se cobrou, depois a mãe se cobrou, né? O aniversário do pai foi um fracasso, foi horrível, porque nem o pai, nem uma mãe quer um filho preso, quer um filho longe da família, quer um filho sendo julgado, né? Então, assim, é isso. Eu acho que precisamos ficar muito atentos no futuro do nosso Brasil, que é nossas crianças, que é os nossos adolescentes. E faço um apelo: pai, mãe, vovó, tio, tia, madrinha, padrinho, fique atento às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Dê espaço para eles, né, falarem o que eles estão sentindo. É muita informação, é muito hormônio à flor da pele, e talvez aquele minutinho, aqueles 5 minutinhos que você perde ali, né, do seu afazer, do seu lazer, conversando com o seu adolescente, conversando com a sua criança, você vai estar livrando ele do mundo das drogas, do mundo do crime, né? Hoje em dia a internet está aí 24 horas, o tempo que um pai ou uma mãe não tem, que fica trabalhando para levar o pão de cada dia para sua casa, a internet está ali 24 horas no ar para poder, né, às vezes fazer aquela lavagenzinha cerebral na cabeça das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para poder desvirtuar eles. Então vamos ter cuidado, vamos ficar atentos, vamos ser pais e mães, parentes presentes na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É isso, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus, que Papai do Céu nos guarde, nos proteja e cubra as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens com manto sagrado, protegendo, guiando, dando discernimento e sabedoria. Tchau!